Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, Impacto. Título original, Impact. Escrito originalmente por Arnold Kemp no seu blog intitulado Goblin Punch, em 5 de outubro de 2017. Então, você está jogando D&D e está lutando contra alguns orcs. Todos os orcs estão armados com espanadores de pena. Então, na verdade, eles são incapazes de machucarem qualquer um. E o seu mestre não premia XP por combate, então eles dão 0 de XP ao serem mortos. Esse combate é uma perda de tempo. Você está apenas rolando dados até que os orcs morram. O encontro é uma bosta, porque o encontro não causa impacto. Impacto. A habilidade de alterar permanentemente o jogo. O oposto de impacto é fluff. Nota: em sentido literal, fluff significa algo fofo, como penugem de ovelha ou o material utilizado para estofar ursinhos de pelúcia. No contexto de RPG de mesa, fluff pode ser entendido como uma metáfora para algo supérfluo, não essencial ou algo que serve apenas para preencher espaço vazio. Impacto se relaciona com o quanto seus jogadores se importam. Se ninguém está dando atenção ao resultado deste encontro, é difícil se divertir. Eu acho que muitos mestres cometem o erro de criar encontros de baixo impacto. Vou começar falando sobre encontros de combate, mas boa parte disso aqui também se aplica a encontros não relacionados a combate. Como aumentar o impacto? Esgotar recursos. Sim, esgotar magias, pontos de vidas, poções é uma forma de impacto. É baixo impacto, quase que por definição. Podemos fazer melhor. Em muitas aventuras publicadas, as lutas são fortemente inclinadas a favor dos personagens dos jogadores, que normalmente não precisam gastar muitos recursos para vencer. O único motivo para rodar encontros como esse é fazer os jogadores se sentirem bem ou poderosos. Não é algo que eu recomendo que você crie de caso pensado. Isso acontece por si só, quando é algo merecido. Ou então, para ensinar as regras a eles. E há maneiras melhores de fazer isso do que gastar o tempo de todos com um encontro no estilo fluff. Matando personagens. Para a maioria dos jogadores, essa é a coisa mais impactante que pode acontecer. É também meio merda quando acontece. Nós podemos conversar sobre o quanto de letalidade é desejável em outra postagem, mas meu ponto é o seguinte: alto risco faz com que as pessoas prestem atenção. Por esse motivo, combates difíceis são necessariamente algo de alto impacto. Caros leitores de fora da OSR, essa é uma das razões pelas quais o pessoal da OSR está sempre advogando a favor de combates potencialmente letais. Não porque nós gostamos de criar novos personagens, mas porque os combates são mais significativos. É a mesma razão pela qual muitos mestres de mesas sandbox aceitam jogadores depondo reis, queimando cidades inteiras e basicamente só criando uma grande confusão. Eu não vou argumentar a favor de que você deva tornar todos os seus combates algo brutalmente difícil. Combates fáceis têm o seu lugar. Mas, se você vai criar um combate fácil, ele precisa ser impactante de alguma outra forma. Veja também o restante dessa postagem. É perfeitamente possível que um combate de alta letalidade mantenha todos atentos, estressados e entediados. Ficar preso numa sala com um White sem nenhuma maneira de feri-lo, rolando dados por 20 minutos enquanto todos os seus personagens morrem inevitavelmente. Isso não é diferente dos orcs com espanadores, na verdade. Se você se encontrar em um combate de baixo impacto, desconsidere-o. Na última vez que joguei D&D, meus jogadores emboscaram 3 clérigos velhinhos, não mágicos, de nível 0. O combate durou 30 segundos, porque eu simplesmente deixei que os jogadores narrassem como eles venceram. Mutando a ficha de personagem. Quando eu digo ataque todas as partes da ficha de personagem, é a isso que me refiro.
Esta é uma categoria bem ampla. Sim, ela inclui mutações de fato. Este sou eu lhe dizendo que dar um machado de mutação ao orc saqueador é uma excelente ideia. Você pode destruir itens, monstros da ferrugem, drenar níveis, white, etc. Anúncio de utilidade pública. Efeitos negativos dessa magnitude devem ser telegrafados, e os jogadores devem ter a chance de evitar o combate. Não embosque os jogadores usando white. Você também pode mutar itens, mutar feitiços, transformar moedas de ouro em moedas de cobre, transformar moedas de cobre em moedas de prata, cegar um personagem do jogador permanentemente, dar um jogador a habilidade de enxergar no escuro permanentemente, bagunçar seus atributos, bagunçar suas perícias, roubar um item de seu inventário, queimar todos os pergaminhos do seu inventário com fogo de dragão, trocar seu sexo, amaldiçoá-los. E lembre-se, todos os efeitos devem ser telegrafados antes de serem jogados em cima do grupo. A ideia é fazer com que o grupo dê atenção ao resultado ao subir as apostas. Então, isso não funciona se eles não souberem que as apostas subiram. Anjos que podem converter os personagens à força para sua religião. Já que demora alguns acertos antes que os personagens dos jogadores sejam convertidos, eles têm tempo para fugir, que é o objetivo dos pontos de vida, afinal. Ninfas que convencem os personagens dos jogadores a viver com ela por 2 anos também podem ter um grande impacto no jogo. Os jogadores devem conhecer os riscos antes de procurar uma ninfa. E todo mundo sabe que se deve evitar Gurgans. Eca. Eu vasculho o corpo. O básico do básico, eu sei. Dica de mestre. Aumente o engajamento, fazendo com que os inimigos utilizem os itens legais em combate. Não deixe-o no bolso deles para que eles descubram no final da luta. Não precisa ser algo mágico. Tipo, dê a um dos orcs um chicote com uma garra de águia na ponta e um crânio de águia na empunhadura. Foda pra caralho. Ou então, eles têm poções malucas. Perca 1 ponto de constituição permanentemente para entrar numa super fúria. Faça com que pelo menos um orc beba a poção durante o combate, com mais frascos visíveis dentro do casaco dele para que os jogadores saibam o que receberão quando vencerem. Ou então, tipo, da próxima vez que os jogadores critarem um orc, a algibeira de moedas do orc rasga e moedas saem rolando pelo chão, além dos efeitos usuais de um crítico. Mostre aos jogadores o que está em jogo. Nota: Crit on the Orc no original. Optamos por traduzir pelo neologismo critar, comum no vocabulário dos RPGs. Se refere à mecânica de acerto crítico. Ganhando XP. Sim, esse tipo de coisa existe. Quando eu usava XP para quests nas minhas mesas de Pathfinder, eu costumava dar um panfleto aos jogadores com todas as quests disponíveis, com todas as recompensas associadas. Eu meio que reviro os olhos para esse tipo de coisa hoje em dia, mas isso cumpriu o objetivo de mostrar o que estava em jogo. Relacionar com outras partes do mapa. É a isso que me refiro quando digo: encontros aleatórios não significam encontros desconexos. Talvez o orc super bem vestido seja o filho do líder e peça para ser resgatado quando se render. Encontros aleatórios precisam se conectar com coisas fora de si mesmos. Talvez eles estejam salvando a vida do rei. Se forem derrotados nesse combate, o rei será assassinado. Essa é também uma oportunidade para os jogadores mostrarem os seus valores. Deixe que eles tenham a possibilidade de alterar o mapa do jogo e garanta que eles saibam disso. Informação. Talvez o simples fato de um dos orcs estar no castelo signifique que alguém botou ele para dentro. Mas por quê? Talvez um dos orcs tenha um mapa incompleto de uma masmorra próxima. Talvez os orcs prometam lhe dar a senha para a Torre do Iverne se você os deixar fugir. Os orcs têm suas mãos tatuadas de preto, indicando que eles treinaram em Ungra, especializados em matar magos e foram contratados por um preço bem caro. Um dos orcs está carregando ferramentas de ladrão e está coberto de queimaduras de ácido bem recentes. Um cadeado próximo possui armadilhas de mangueira com ácido. Fluff é aceitável. Não há nada de errado num combate divertido. Fluff tem o seu lugar. Descanso.
Combates fáceis podem ser um ótimo descanso depois de uma matança. Delírio de poder. Talvez você esteja jogando com uma criança de 10 anos e o aniversariante do dia se sentiria feliz com uma espada mágica. Ambiente. Um corpo sendo devorado por fantasmas famintos pode estabelecer bem o clima. Nenhuma informação útil foi adquirida, nenhuma interação real, exceto observação. Objetivos pessoais. Não há nenhum benefício nisso, mas talvez um dos personagens dos jogadores jurou humilhar todos os bardos que cruzassem o seu caminho. Que seja. É importante para o conceito do personagem. Comédia. Lutar contra goblins bêbados no meio de uma manada de porcos. Lembre-se apenas de que você pode aumentar o impacto sem aumentar a dificuldade. Talvez dê a um dos goblins um ferrete fervendo. Causa o mesmo dano, mas agora os personagens têm as iniciais QQ permanentemente marcadas em seus traseiros. 1. Não muda o jogo. 2. Ainda pode ser interessante. Por exemplo, você encontra o Homem-Pavão sendo devorado por fantasmas famintos. Ele não tem nada de interessante para dizer ou lhe dar. E 3. Pode ser interessante para uma ego trip. Usando impacto de forma errada. Impacto não é a mesma coisa que diversão. Use-o para fazer os jogadores reagirem. Talvez eles estejam com medo de morrer e detestem combates mortais. Talvez eles queiram ser heróis e respondem muito bem a heroísmos cívicos, tais como salvar reis. Então, fique atento ao impacto na próxima vez que jogar um grupo aleatório de 3d6 goblins contra o seu grupo. Não deixe que se torne apenas fluff. Salve, salve pessoal! Aqui é o Felipe. Bem-vindos a mais uma discussão do Tomos Revelados. Hoje, um texto que vocês acabaram de ouvir aí do Arnold Kemp, do blog Goblin Punch. E comigo, mais uma vez, nosso já companheiro de muitas viagens e árduas batalhas, o grande amigo Mink the Ant, Miguel. Fala, Miguel. E aí, cara? Dá um oi pro pessoal. E aí, galera? Não, sempre bom estar aqui no Tomos, né? E, pô, um texto melhor do que o outro, Felipe fazendo a seleção absurda aí. Então, bora pra mais um papo. É isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí da curadoria dos textos. Esse é um texto de um blog que eu gosto bastante, do Goblin Punch. Fala então aí, vocês ouviram sobre impacto. Acho que é um tema muito importante para o RPG no geral e tem a ver não só com o que é impactante ou não dentro de um jogo, mas tem a ver também com uma noção, eu acho, de ritmo. Acho que a gente vai tocar nisso ao longo do papo aqui. Acho muito interessante. Arnold Kemp é um cara que eu gosto muito das ideias dele, do jeito que ele escreve. Vocês puderam ver que ele é um cara engraçado, né? Tá falando de um jeito divertido, um texto fácil de ler. Eu acho que isso por si só já é muito interessante. Mas bem, gente, antes de entrar então nas minúcias do texto aqui do Arnold Kemp, queria, como sempre, apresentar esse cara e, antes de mais nada, também dizer que, como eu estava falando aqui com o Miguel antes de começar a gravar, foi um árduo trabalho achar esse cara na internet. Porque apesar do blog existir há muito tempo, desde 2012 o blog, desde a época aí, pô, do Google Plus, vocês que ouviram um episódio, o OSR Deve Morrer, do texto da Márcia, vocês viram, né, dessas subdivisões lá da OSR, e, pô, se vocês baterem a data, vocês vão ver que o Arnold Kemp tá lá desde o início, né, desde quase o início da OSR. Então, esse texto demorou a sair um pouco no blog e aparecer aqui no Tomos justamente por um ponto de vista ético mesmo, do trabalho do Tomos, que é só colocar os textos que a gente tem autorização dos autores, que eles estejam ok com esses textos sendo traduzidos e lidos para vocês. E até agora tivemos muita sorte, porque todas as pessoas que entramos em contato foram muito bem receptivas, receberam com muita animação a ideia de traduzir os textos para o português. Mas então, esse blog Goblin Punch, ele começa, como eu disse, em 2012. E ele é muito ativo. Arnold Kemp é um cara que está escrevendo bastante há muito tempo. Se vocês entrarem no blog dele, vocês vão ver que esse Goblin Punch tem mais de 600 posts. Tem mais de 600, né? 600 para cima. Caraca. É muito assunto, é muita coisa. Tem vários tipos de posts diferentes. Tem posts que são daqueles tipos de tabelas aleatórias, discutindo regras, dando dicas. Mas a gente pode circular ele dentro de como eu já disse, né, num estilo de jogo específico que é
esse jogo da OSR, né, do Old School Revival, Old School Renaissance, né, renascença da velha escola, como você quiser dizer aí. Na verdade, assim, dentro desses 600 posts, tem meio que, na minha visão, não sou um grande leitor do blog dele assim, né, não leio há tanto tempo, tem vários textos que eu gosto, mas a minha visão me parece que dá pra gente fazer meio que uma divisão, assim, dos temas que ele tá tratando. No começo, os posts mais famosos lá do começo do blog, tinham uns textos que me parecem ser uma pegada mais literária, pegando umas ideias assim de enredos possíveis para RPGs, ou pensando no lore de alguma criatura e brincando com essas coisas, fazendo um texto meio que como se fosse uma narrativa dentro do jogo de algum personagem e coisas desse tipo. E aí um bom exemplo para pensar isso é um post famoso dele que se chama A Spell Called Catherine, ou seja, um feitiço chamado Catherine. E a ideia do texto é ele falando, né, pô, existem vários feitiços no RPG medieval, fantasia medieval, que invocam animais. Mas, pô, e se existisse um feitiço que invocasse seres humanos, né? E aí ele fica falando do dilema ético desse mago lá, suposto mago que criou essa magia e da recepção desse feitiço por outras pessoas, como elas usavam, né? E vocês que estão ligados aí nessa coisa do apêndice N, dessa literatura do D&D, vocês vão lembrar, né, que, pô, um dos primeiros contos lá que tem naquele livro que foi traduzido para o português do Dying Earth é justamente um mago que tá fazendo uma coisa meio assim, né? Então, são temas parecidos aí, né, que a gente encontra também em coisas tipo Frankenstein, filme recente aí, por exemplo, Poor Things, né, Pobres Criaturas, trabalha um pouco disso, né? Então, essa ideia de um mago ou de um cientista criando a vida, e uma coisa meio literária. Um outro muito famoso, pô, que furou a bolha aí da OSR, se espalhou pela internet, tem vídeo no YouTube de mais de 1 milhão de pessoas que viram, que é um post muito interessante que estou pensando até em trazer no futuro. Vocês deixem aí nos comentários do podcast se vocês tiverem afim de ouvir sobre isso, que é um texto chamado False Hydra, ou seja, Falsa Hidra. E, cara, é um texto muito doido, porque é nessa pegada também, uma coisa meio literária, de descrição de uma criatura, assim, do ambiente, como ela se comporta. E, cara, a minha visão é tipo uma creepypasta, vocês estão ligados nisso, né? Uma creepypasta do D&D, assim, descrevendo uma criatura meio mística, meio esquisita. Que se você pegar o blog dele e olhar o post, vocês vão ver que ele basicamente está escrevendo em cima de uma criatura do Zelda, né? Que é aquele Dead Hand lá do Ocarina of Time, do Zelda de Nintendo 64, que é tipo uma cabeça saindo do chão, uma cabeça meio fantasmagórica, e os tentáculos que são tipo as mãos da criatura saindo do chão, uma coisa meio bizarra. Resumindo, né? O começo do blog era umas coisas meio assim, né? Fazendo umas coisas meio do lore. E aí, o texto de hoje é um texto mais recente do que eu acho que é uma segunda fase, que é já o Arnold Camp numa pegada dessas dicas de mestre, pensando sobre o que é o SR e o estilo de jogo que ele gosta e tal. E aí, falando nisso, a gente já entra também numa coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos posts dele, que é uma coisa que a galera gosta muito da internet também, relacionado ao blog do Goblin Punch, que é o sistema, né? O sistema desenvolvido pelo Arnold Camp, que ele faz posts sobre e que estão lá no blog, várias regras e coisas e tal, que é o sistema GLOG, G-L-O-G, que tem um nome engraçado que significa Goblin Laws of Game, ou seja, as leis do jogo Goblin, brincando, né, com o nome do blog. E aí, quando ele descreve no post dele o que é isso, né, o que é o sistema, ele fala muito também da ideia dele do que é um RPG, né? E que eu acho que aparece muito nesse texto, por isso que eu acho importante ressaltar aqui antes de discutir os textos dele, principalmente esse texto do impacto. Porque é isso, a gente pode tratar o impacto no RPG de muitas formas diferentes. E aí, o impacto, segundo o Goblin Punch, tem muito a ver com isso daqui que ele fala nesse texto, que se chama Advice for OSR DMs, ou seja, conselhos para mestres de RPG no estilo OSR. Aí vou ler um trechinho para vocês e aí depois a gente entra na discussão do texto. Então, ele fala o seguinte: o GLOG, então esse sistema que ele está desenvolvendo, né, que pode ser impresso num livro, não é o verdadeiro GLOG. O GLOG é uma filosofia. Ele reúne as regras que melhoram o seu jogo e exila as regras que não o fazem. As regras publicadas num livro são apenas tijolos que você pode incorporar ou descartar conforme achar melhor. Existem duas razões pelas quais devemos evitar um monolito. Primeiro, não existe um RPG que sirva para todos.
O seu jogo melhorará depois que você o adaptar às expectativas e preferências do seu grupo. Segundo, as melhores regras e criaturas para o seu jogo não existem em um único livro. Elas existirão em muitos livros. Enfim, essa é a citação, né? Então vocês veem que a ideia do GLOG é uma coisa muito da acessibilidade do jogo, né? Do jogo enquanto ele está falando aqui, né? De tijolos que você vai montando. Então tem essa metáfora que a gente gosta de falar, né? Sobre essas pecinhas de Lego, né? Então o RPG como esse conjunto de pequenas regras e módulos que você vai montando o seu próprio jogo de acordo com o que você acha que é interessante para o seu jogo, né? Eu acho isso muito maneiro do blog dele, né? Justamente de apresentar essas pequenas coisas que para ele funcionam e que foram testadas na prática, que são legais, de acordo com a experiência que ele teve de jogo, e ele quer compartilhar isso com as pessoas. Então eu acho que, um blog que se propõe a isso e que tem mais de 600 posts é algo muito legal, muito rico pra gente, né? Para fazer essa troca de experiências e de aprender e desenvolver também para ser mais interessante pra gente, né? Tornar o nosso jogo nosso, né? Como ele está propondo aqui nessa ideia do blog. Então, aí agora sobre o próprio texto, né? Impacto. Impacto, segundo Arnold Kemp, é a habilidade de alterar permanentemente o jogo. Então, como eu disse, tem a ver, na minha visão, com o ritmo de jogo. Colocar no jogo aquilo que vai fazer diferença, né? Aquilo que faz com que seus jogadores se importem. E aí tem a ver com outro texto que vai aparecer aqui no Tomos Revelados em breve, que eu sei que o Miguel já vai estar animado só falar o nome desse amigo, que é o texto do Justin Alexander chamado A Arte do Ritmo. E aí, nesse texto, A Arte do Ritmo, o Justin Alexander fala que para você dominar a arte do ritmo de mestrar um RPG, você tem que eliminar o tempo vazio, ou seja, você tem que eliminar o tempo que separa as escolhas importantes. Então, o RPG lá, segundo o Justin Alexander nesse texto, é um jogo de escolhas importantes. E pular de uma escolha importante para outra. E tirar aquilo que aqui o Goblin Punch falaria, né? Tirar aquilo que não tem impacto no jogo, né? E aí vem esse termo que eu deixei em inglês, né? Que como muitas coisas no meio dos jogos, de videogame, de RPG, as pessoas acabam falando inglês também, né? Que é o fluff. Fluff, vocês puderam ouvir que é essa palavra meio que é um enchimento, né? O famoso encher linguiça, a gente diria, em bom português, né? Na expressão popular. E aí tem então essa dualidade. De um lado tem o que é impactante, o que é o impacto, e de outro tem o fluff, aquilo que não acrescenta no jogo, que não tem impacto, que pode ser descartado, né? Então ele começa o texto falando então que o impacto tem a ver com trazer para o jogo coisas que os seus jogadores se importam, fazer os jogadores reagirem àquilo, né? E, cara, quando eu comecei a ler o texto, eu li o tema, né, inicial ali, e eu fiquei nessa, pô, legal, impacto, é uma temática boa pra se refletir no que move os jogadores em questão de decisão no RPG. Mas, ao longo do texto, eu vi que ele foi muito objetivo, tipo, em coisas mecânicas, em coisas de decisões mesmo de mesa, né? E o tema sei lá por quê, mas me evocou, tipo, outras áreas. Impacto é uma palavra muito ampla, que a gente falou em questão de ritmo, mas pra mim me trouxe muito uma questão de significado também, de tipo, coisas marcantes, sabe? Que não necessariamente estão atreladas a combate, a decisões e a coisas que vão alterar permanentemente, sabe? Então, foi um tema que na hora que eu li, eu demorei pra entender qual era o raciocínio do Arnold, sabe? Tipo, e aí depois que eu li tudo, eu bateu a ideia de, beleza, ele tá falando ali na OSR e no contexto de jogo mesmo, no contexto de decisões. Aí deu pra entender a linha de raciocínio, mas realmente é um tema que se tipo, tu pra refletir, desatrelando essa parte de jogo, tu consegue ir pra um ambiente maior ainda de tipo, cara, coisas que têm significado, coisas que ficam memoráveis, porque o RPG tem isso, né? Ele é um game que tem uma capacidade grande pra caramba de criar lembrança marcante. E muitas dessas lembranças, quando eu fiquei refletindo, tipo, tá, o que me impactou nos últimos meses que eu joguei? Pouquíssimas era relacionada a combate, morte ou uma tomada de decisão ali, sabe? Muito era do inesperado, de ou que o outro jogador fez, ou de coisas que aconteceram com a gente, que atrelou aquilo na minha cabeça e eu vou carregar comigo por muito tempo, sabe? Caramba, boa observação, Miguel. Realmente, não tinha pensado nisso, né? Você tá pensando, eu acho, no impacto, então, num sentido mais do impacto no jogador, eu acho, né?
Na coisa de, tipo, impacto enquanto algo memorável da história, vamos dizer assim, que se formou, né? Que memorável daquela experiência a ponto de você, enquanto pessoa, levar aquilo, né? Seria isso, mais ou menos, né? Exato, o impacto do que aquela experiência de jogo, aquela sessão, com aquelas pessoas ali, o que me impactou. E aí, até dando uma pesquisada, eu li um texto que eu não vou lembrar aqui o nome, mas que ele falava sobre terror, né? Sobre narrativa de terror, enfim. E aí ele falava sobre criar o impacto é quando toca o jogador, sabe? Uhum. E um combate, uma situação de decisão impacta o personagem. E aí eu consegui associar isso. Eu falei, pá, então isso que o Arnold tá propondo aqui são coisas que impactam o jogo, impactam a mesa, principalmente o personagem, né? E quando eu comecei a ler, minha cabeça tava num caminho de impacto no jogador, sabe? De situações impactantes, né? Uhum. Que é um recorte muito interessante também, né? De se pensar. Seria, de fato, uma coisa mais ampla e eu acho que mais difícil também, né? De dizer como que você prevê. Parametrizar, né? Exato, como é que você cria parâmetros para dizer o que vai impactar, né? Porque assim, já dando um spoiler um pouco da minha visão desse texto, e que ele mesmo reconhece, é que o impacto ele depende então do grupo, depende das pessoas que estão jogando. O impacto pode ser diferente, pessoas sentem o impacto de forma diferente porque pessoas têm interesses no jogo que são diferentes, né? Do tipo, o quantas mesas já não aconteceu isso, de pessoas estarem num momento de roleplay, puro roleplay, aquele roleplay de você estar falando com a voz do seu personagem, interagindo com o NPC ou com os próprios personagens dos outros jogadores, e tem um grupo de pessoas que está achando aquilo o máximo, que poderia ficar ali mais uns 20 minutos, mas tem uma outra pessoa que tá lá batendo no relógio falando, ó, galera, ó, vamos lá, hein, vamos acelerar isso aí, a gente tem que entrar na masmorra, que hoje a gente se preparou para fazer isso. Então é isso, né? O impacto ele varia muito de quem está jogando. E se a gente pensar então no impacto, como você está dizendo, Miguel, aí se torna um negócio ainda mais filosófico, eu diria, né? Porque a gente já entra nessa questão que já foi tocada em outros episódios, que é nesse fator meio artístico da RPG, né? E muito subjetivo. Como é que a gente vai dar parâmetros para dizer, se você fizer tal coisa, todos os seus jogadores vão gostar. E aí isso vai funcionar. A gente pode tentar, né, fazer uma coisa mais geral e dizer, né, das nossas experiências e tal. Mas acho que o ponto aqui desse texto, da abordagem que o Arnold Kemp escolheu para falar sobre esse tema importante do RPG, que é o impacto, é que, como você bem percebeu, e eu concordo, ele está então fazendo uma coisa bem objetiva e dizendo, olha, eu acho que se você fizer isso daqui, vai tornar os seus encontros impactantes, né? Que o Arnold Kemp ele está pensando como tornar seus encontros mais impactantes, não necessariamente de combate, né? Mas as suas cenas, encontros, como você quiser dizer, né? A partir dos seus parâmetros de jogo, né? Como tornar isso algo mais relevante e que não é só aquela cena que você vê e fala, beleza, e segue em frente. E aí isso me lembra, então, um outro texto que eu gosto muito, que com certeza vai entrar aqui no futuro, de um blog que eu amo, que vocês sabem que já apareceu em outros episódios, que é uma postagem do Prismatic Wasteland, que ele fala sobre encontros aleatórios, e aí ele está em diálogo com outro texto que se chama Goblins Grudentos, de um blog chamado False Machine. Por que Goblins Grudentos, né? Esse post do False Machine está falando sobre impacto também, né? Mas assim, ele está falando sobre encontros aleatórios que são relevantes no jogo. E aí ele usa Goblins Grudentos nesse sentido, né? Fazendo uma metáfora de tipo, aquele Goblin que vai atrás de você e não deixa aquele encontro ser um encontro aleatório padrão, né? Porque, tipo assim, pensando agora em encontros aleatórios, o que seria um encontro aleatório de baixo impacto? É aquele que acontece, você pode simplesmente evitar ou ignorar e seguir em frente e aquilo não muda o jogo, né? Eu lembro, por exemplo, um encontro aleatório, que não é bem aleatório, né? Mas assim, um encontro que tem lá no Curse of Strahd, da quinta edição, que eu acho muito incrível, eu acho muito maneiro, porque é muito temático para o mundo de Ravenloft, que é o seguinte, você tá numa estrada e aí você chega num lugar que é tipo um lugar de enforcamento, daquelas, não lembro o nome, né, mas assim, aquele púlpito, tem aquele negócio de enforcar, e aí um dos jogadores aleatoriamente se vê enforcado lá. E assim, o primeiro momento aquilo é impactante, né, no sentido temático, né, tipo, caraca, tô vendo meu personagem enforcado, não sei o que, tipo uma ilusão, uma magia que aconteceu, e aí acabou, esse é o encontro aleatório. Mas, segundo os parâmetros lá que o cara do Prismatic Wasteland estava falando, esse é um encontro aleatório de baixo impacto, né? Por quê? Porque você pode olhar e falar, legal, e seguir em frente, nada mudou no jogo.
né? Uhum. Você viu uma coisa, pode ser maneira no sentido, né, da história ali. Você, enquanto jogador, pode pegar aquilo e usar aquilo de uma maneira maneira, né? Mas aquilo não tem necessariamente um impacto no jogo, né? E aí, o que seria, então, no outro sentido de um encontro aleatório de impacto, né? Goblins Grudentos False Machine vai dizer que uma das formas de fazer um encontro aleatório com impacto seria algo que interage com o jogador, né? Aí ele dá um exemplo negativo, de baixo impacto, que seria, por exemplo, uma interação entre dois cavaleiros. Você chega num lugar, passando num lugar assim, e aí tem dois cavaleiros vestidos de armadura, são de duas casas nobres, e eles estão duelando um contra o outro. E aí ele diz assim, cara, essa é uma situação que é horrível pro jogador, porque ele não tem nada pra ganhar se ele interagir com aquilo, e se ele interagir, na verdade, ele só vai criar problema pra ele, né? Porque, né, do tipo, vocês não podem duelar, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar causando um incidente diplomático ali, né? São dois cavaleiros que provavelmente são de uma casta social, assim, uma estratificação social maior que dos outros, dos jogadores, né? Que normalmente RPG você tá sempre lidando, ainda mais o SR, tá sempre lidando com os perrapados, né? As pessoas de baixa estatura social. Então, pô, você vai arrumar briga com os dois cavaleiros que estão resolvendo uma coisa entre eles ali. Então, isso seria um encontro aleatório de baixo impacto, né? Aí, um exemplo que eu pensei, né? E aí, o que seria encontro aleatório de alto impacto? Algo que tem alguma consequência e algo que, então, traz o jogador por meio que ele não tem como fugir, né? E aí, eu pensei naquele acontecimento do primeiro episódio da série Game of Thrones. Já viu Game of Thrones, Miguel? Já, mas não terminei. Vi até metade, acho. Beleza, então, o primeiro episódio já tem um negócio muito legal. Vocês devem lembrar, então, né? Quem já viu Game of Thrones não vai esquecer uma cena super marcante, que é aquela cena do Jaime, o cara que no momento está, né, cometendo um incesto, se relacionando com a irmã dele. E aí o Bran, acho que o filho mais novo, né, do Uhum. Stark, entra e presencia, né, o Jaime se pegando lá com a irmã dele. E aí acontece uma cena terrível, super trágica, né, que ele empurra lá o Bran da torre, ele cai e fica paraplégico, né, pro resto da história do Game of Thrones. E aí eu pensei, cara, isso aqui é perfeito, um perfeito exemplo para uma cena de alto impacto no RPG. Imagina que você não é o Bran, você não é o Jaime, na verdade você é uma terceira pessoa, que você tava ali no momento que isso aconteceu. O que tá acontecendo ali, né? Aquilo é, sim, um incidente diplomático que você não vai ter jeito a não ser se posicionar. Vamos dizer que você tava lá e viu o momento em que o Jaime empurrou o Bran da torre, e lá de cima o Bran te viu, antes de cair o Jaime te viu. O que aconteceu nesse exato momento, você enquanto jogador de RPG? São duas casas importantes e com uma narrativa que provavelmente vão ser narrativas diferentes, né? Do tipo, o Bran vai falar, pô, o cara me empurrou da torre. O Jaime vai falar, pô, não empurrei, ele caiu sem querer. Um vai falar, pô, tinha dois irmãos ali se pegando. O Jaime vai falar, não, a gente só tava lá normal, o menino tava fazendo besteira lá, sei lá o quê. Então, a ideia é, você não tem como ficar no meio do caminho, porque se você não se posicionar nesse momento, as duas casas vão ficar tristes com você. E se você defender uma casa em favor da outra, né? Se você defender o de Stark, a outra casa vai ficar chateada com você. Se defende outra casa, Stark vai ficar chateado com você. E aí tem toda essa brincadeira, né? De você poder ganhar o favor de uma casa e ganhar poder político ali, né? Olha só como é rico, né? Por quê? Porque traz consequências. Se ausentar de decidir já traz uma consequência impactante pro jogo, né? Muito diferente daquele outro exemplo dos cavaleiros. Eu acho que o RPG em si, ele tem um elemento gerador de impacto natural, né? Que são os dados, cara. Porque, se for ver, e por mais se entra um encontro aleatório de baixo impacto na teoria, assim, né? Entrou um encontro que não vai influenciar tanto, sei lá, uma interação. Mas no meio dessa interação, os dados não colaboram, mas o jogador propõe algo e rola aquele momento do 1 ou do 20. Isso, de alguma forma, dependendo do que se decorrer a partir daquele ponto, pode rolar uma bola de neve que vai se tornar uma situação impactante, né? Então, sei lá, um encontro aleatório de algum desmoronamento, algo no ambiente, onde um dos jogadores não consegue tirar e aí se acidenta e aquilo ali pode, tipo, sei lá, perder um braço, pode ter algum dano permanente naquele momento e, pô, marca todo mundo ali na mesa nessa situação que era tecnicamente simples se todo mundo passasse no teste, mas ali rolou algo que gerou um impacto na mesa em si, né? Não sei se faz sentido pra ti. Faz sentido, bem colocado, cara. Aí, pô, pegando seu exemplo e seguindo nele, né? Teve um desmoronamento. Vai que isso era um encontro aleatório. Essa área tem desmoronamentos. Beleza, aconteceu um desmoronamento. A pessoa já ficou presa.
Aí as outras pessoas fizeram um teste, como você falou, né? Ah, vou tentar atirar, não sei o quê. Aí você tá num RPG aí que tem um teste de atletismo, alguma coisa assim. Você faz o teste, ih, não conseguiu tirar. Pô, demorou aí, sei lá, 3 horas pra tirar. E aí, beleza. Pô, já gastou tempo. E aí, gastar tempo, você já sabe, né? Se você tá trabalhando com a ideia de encontros aleatórios, gastou 3 horas pra tirar o cara debaixo dos escombros, pô, rolar outro encontro aleatório aqui. Aí, pô, vai rolar outro encontro aleatório e de repente apareceram arpias ali na montanha. Tinha desmoronamento. Ih, agora já tem uma arpia. Vai ter que lutar no meio de um desmoronamento com um cara sendo esmagado pelas pedras. E aí, o que você faz? Ou então, pô, vocês estavam se planejando para fazer essa viagem e chegar em 2 dias em outro lugar, porque você tinha marcado com o NPC e chegar lá em 2 dias. Aí, pô, já se atrasou. Enfim, né? Aí essa coisa, como bem você colocou, né? Uma bola de neve vai acontecendo. Tipo, um impacto que não era nada, de repente começou a levar outro, levar outro, levar outro. E aí quando você vê, pô, o caminho da história do seu jogo foi para outro lugar, né? Completamente distinto do que você planejava para aquela sessão. E isso, na minha visão, é muito incrível, né? Que é o que a gente vem trazendo nos outros textos ali que já discutimos sobre a narrativa que acontece na mesa, né? Essa narrativa emergente, tipo, vão ter situações incontroláveis de impacto que vão surgir no meio só porque o dado caiu daquele tanto e as decisões tomadas depois dessa bola de neve vão se complementando e criando toda uma situação nova, né? Então Uhum. isso é muito maneiro. E o legal desse texto é que ele vai tentar dar esses recortes do que você tem que estar em mente, o que você tem que mentalizar na hora de você mestrar, principalmente, e conduzir então o jogo de uma forma em que o impacto seja sempre o centro das atenções. Que eu acho que por isso que para mim pega muito essa ideia do ritmo, né? Uhum. Que ele fala do encontro que os caras lá na mesa dele encontraram um grupo de clérigos que não eram spellcaster e não tinham armas, sei lá o quê, e ele falou: "Ah, cara, pô, narra pra mim aí como é que vocês ganham deles, porque isso aqui não vale a pena a gente ficar rolando dado, porque era uma coisa de baixo impacto. Então, a gente não vai perder tempo narrando um negócio que não tem impacto nenhum. Quem são esses NPCs? Não são importantes, né? Esse tipo de coisa." Pois é, cara, eu vou fazer o contraponto, porque eu fico meio incomodado com tratar uma situação tão leviana assim algumas vezes, sabe? Eu entendo que, tipo, não faz parte. É uma parada que vai quebrar um pouco o ritmo do jogo, porque tu vai estar gastando uma interação ali em algo que o pessoal vai resolver rápido, né? Mas aí eu trago aqui, eu acho que ele comenta até um pouco mais pra baixo no texto, sobre o cuidado com esses encontros também, tu colocar coisas ali que vão ser de alguma forma valiosa pro resto do. Até nas 3 pistas a gente comenta muito sobre também, né? Porque um encontro aleatório desse talvez não precisaria nem ter acontecido. Tipo, o fato de clérigos estarem ali podia ter uma outra função, sabe? De trazer informação, de agregar alguma coisa, consequências, enfim. Uhum, Eu acho que, tipo, ter uma situação que mata todo mundo e só segue, nem precisaria existir, sabe? uhum, Então ela podia servir pra alguma outra coisa de alguma outra forma. Que não seja o combate ou eliminar rápido ou coisas do tipo, sabe? Mas eu entendo que tem essa questão do ritmo de tu não prender uma luta super difícil ou querer subir a complexidade só pra validar aquele combate, né? Eu acho que vale uma prévia de tipo, pô, vou incluir isso numa tabela de encontro aleatório, o que que isso pode agregar? Faz sentido pro meu jogo ou não faz, sabe? Eu uhum. acho que tem esse ponto também. Concordo. Bem, aí seguindo aqui os tópicos estabelecidos pelo Arnold Kemp, a gente vai para esgotar recursos. Esse, para mim, talvez seja um dos mais OSR aí da lista, né? Que a gente está falando então de o impacto de gastar spell slot, gastar suas magias diárias, perder pontos de vida, perder rações, tochas, né? Se a gente está falando de um jogo de exploração, de masmorra e coisas desse tipo. Que para mim é um dos elementos fundamentais, por mais que seja uma das coisas mais básicas, né? Mas é um dos impactos que, se você não estiver prestando atenção, o jogo vai por água abaixo, né? Uhum. Se você não tá contando tocha numa masmorra, isso quer dizer que a masmorra que você tá é iluminada. Então quer dizer que essa masmorra não é tão perigosa no sentido do ambiente. Se você não está contando rações, então você está dando pouca importância ao tempo, contagem do tempo, né? Porque rações e tochas elas servem para dar uma sensação, na minha visão, de uma sensação de precariedade, de que você tem recursos limitados, que você está num lugar que é perigoso, que você não quer estar ali o tempo inteiro, que aquilo não é um passeio, que aquilo na verdade é uma exploração, que é perigoso e tal. E aí, cara, pô, isso me lembra um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, que é o Darkest Dungeon. Sei que o Miguel gosta também. Uhum. Que é isso, pô, quando você joga Darkest Dungeon,
e você tá naquela tela inicial da dungeon, que você tá se preparando, pegando o número de tochas, pegando o número de comida, cara, é aquilo que tá nesse ponto aqui, a coisa de esgotar recursos. É que, tipo, se eu botar uma tocha a mais ou uma tocha a menos, os meus personagens vão morrer. E você tá entrando num lugar que é perigoso, você sabe, né? E pô, esse jogo consegue te passar a sensação de uma maneira muito forte, né? Porque, Aham. cara, a tocha baixou, você não tem mais tocha pra acender, você pensou, caraca, ferrou. Quando acabou sua ração, você chega num momento que você não consegue comer, seu HP desce e sobe sua nível lá de Insanidade, né? insanidade. Nossa, caraca, acabou, né? E não à toa, né? Esse Darkest Dungeon, caso vocês não saibam, né? Ele se inspirou num RPG de mesa. Um RPG chamado Torchbearer. A gente já mencionou ele aqui no Tons também, né? Torchbearer é esse RPG aí criado pelo Luke Crane, que fez também o Burning Wheel, um RPG também muito aclamado aí pelo pessoal. Então o Torchbearer tem essa sensação, né, de que você tá num lugar que é nocivo. E você não tem tocha, você já tá começando a ficar perdendo lá seus, entre aspas, pontos de vida, né? Que é tratado de uma maneira diferente lá, que não vem ao caso agora. Mas enfim, então esgotar recursos pra mim é uma coisa muito interessante, muito legal se você tá fazendo esse jogo. Mas a gente pode pensar no geral também, né? Do tipo, na quinta edição tem toda uma economia de a ver com, por exemplo, gastar spells e pontos de vida, né? Que é o long rest, short rest, né? Os descansos e essa ideia de você recupera todos os spells slots quando você faz um descanso longo. No descanso curto você gasta seus dados de vida para recuperar um pouquinho de vida. Então, na quinta edição também tem essa noção de esgotar recursos, né? Tanto que se você pegar lá o livro do mestre, do quinta edição, ele vai falar, um dia tem que ter um número X de encontros de combate, porque aí você vai estar gastando mais ou menos esse X níveis de pontos de vida, e aí já é uma coisa que já é meio polêmica, né, porque o quanto disso é previsível de fato ou não, mas tá ali na ideia, né, tem uma ideia ali de que você tem uma economia de spells e de pontos de vida que você está regulando, então, com esses encontros, né, pressupõe que em encontro de combate o mago vai gastar alguns spells e tal, mas, na minha visão, na quinta edição isso é um pouco baixo impacto, né? E aí levanta até uma outra questão, né? Se a quinta edição deveria ter um sistema desse tipo ou não, né? Se esgotar recursos da forma como é feita lá na quinta edição, casa com o design de uma fantasia heróica, né? Se faz sentido ficar contando tocha e ração e esse tipo de coisa num jogo heróico, né? Porque eu lembro, por exemplo, da minha experiência jogando Baldur's Gate 3, que eu tava chegando lá num grande chefão no Baldur's Gate 3, e aí eu tava jogando de bardo, e meu bardo tinha poucas magias naquele momento. A princípio seria uma coisa legal, né? Tipo, pô, caraca, olha só, gastei várias magias, vou chegar aqui no chefão com poucas magias, nossa, vai ser uma luta difícil. Mas aí você pensa, caraca, pô, tô jogando um jogo heróico, meu personagem é um grande herói, e na grande luta final, né, que o jogo tá tentando me vender, eu tô lá e só consigo jogar minhas magias mais horríveis, sabe? Não vou ter aquela sensação de uma batalha heróica e épica e um combate tático que é o jogo tentando me vender, né? Então, enfim, fechando esse parênteses aí. Eu acho que faz sentido, cara, esse ponto que você trouxe do Darkest Dungeon, por exemplo, que é o grande ponto de deixar leviano toda a exploração, né? Se tá atrelado. E aí já faz esse gancho com o Baldur's Gate que você trouxe também. Porque vai muito do qual que é a proposta, né? A gente mesmo em mesa já várias vezes abstraiu o recurso, né? Tipo, tu fez isso em várias dinâmicas porque eles realmente não era a proposta do jogo naquele momento ficar contando quantas ações a gente consumiu, quanto dinheiro a gente gastou na cidade, porque a proposta era outra, né? E o Darkest Dungeon, se ele não tivesse aquela questão de recurso, não teria todo aquele peso de tu matou um boss, matou um bicho, ou completou teu recurso de chegar na sala X e tem mais um monte de salinha. Pô, será que vale a pena me arriscar pra ir lá tentar coletar um pouco de recurso que pode nem ter? Ou eu já paro por aqui e já volto e tal. Se não tivesse esse aspecto, eu só ia, olhava e voltava pra casa e fechou, sabe? Tipo, não teria peso nenhum porque era só explorar e é isso, né? Então acho que real recurso, tipo, ele tá muito atrelado à proposta de jogo, né? Em questão de ritmo mesmo, de tempo e escassez, né? Eu acho que faz total sentido isso que você trouxe. E a gente tá jogando um game que tu tá sendo cruel comigo, mas beleza. Que é o Dungeon World, né, cara? Que com essa ideia também de sucessos parciais e coisas do tipo, tem um esquema de controle de recurso até dentro da gameplay mesmo, né? Da rolagem. Então, em duas situações dessa última sessão que a gente jogou, tu fez isso lá com o meu personagem, que ocorreram sucessos parciais que era, cara, tu consegue mais tal coisa quebra. Cara, tu consegue mais tal recurso, tu tem que abrir mão. Então, eu gosto desse estilo de design também, onde tu envolve o esgotar recursos, não em cima de um gerenciamento, onde, pô, tem que ficar contando coisas, fazendo inventário ali e tal.
Não, é situacional, sabe? Tu vai perder coisas por tomar certas decisões ou por o dado simplesmente não colaborar, né? Então, pô, meu personagem pulou pra bater, fez um movimento complexo pra tentar acertar um personagem com uma lança. Ele acerta o personagem, mas quando ele cai no chão, ele cai em cima da lança, a lança quebra. Justo. Eu matei o personagem, perdi minha lança do processo por fazer uma acrobacia muito complicada, sabe? Então eu gosto desse processo de atrelar recursos à dinâmica de jogo. Gera esses momentos, tipo, impactantes, né? Tipo, pô, eu consegui fazer aquilo, quebrou meu item e teve uma certa troca ali durante a rolagem, né? Nossa, bem lembrado, cara. Eu nem tinha lembrado desse tipo de coisa que a gente tava passando agora na mesa de Dungeon World. Isso só mostra também o quanto que a gente pode tratar esses temas de formas diferentes, né? Que o esgotar recurso no SR pode significar, né, ficar nessa contagem milimétrica de número de tochas, sei lá o quê. Pode ser essa coisa do Dungeon World, né, de ser uma coisa mais narrativa. E aí você nem tinha pensado nisso, mas agora ouvindo você falar Dungeon World, eu lembrei, né, daquele outro sistema que é o Black Hack, que usa uma parada muito legal, conhecida como dado de uso. Tem isso em alguns RPGs, o Forbidden Lands usa isso também, de alguma forma. Que é, ao invés de você contar o número de tochas, tenho 3 tochas, tenho 2 tochas. E aí você contar o tempo e ir diminuindo conforme o tempo, isso é uma coisa mais abstrata e mais gameística, assim, que é do tipo, eu tenho um D8 tochas. Você não quer dizer que você tem de 1 a 8 tochas, quer dizer que o seu dado de uso da tocha é 8. E em determinado momento você vai rolar esse dado, e se você tirar um número lá, que eu acho que é 1 ou 2, esse dado diminui, aí passa para o D6. Da próxima vez que você precisar desse recurso, você vai rolar o seu D6, e aí se tirar 1 ou 2, desce para um D4, e aí quando chega no D4 acaba, né? E aí tem dado de uso para tocha, para ração, e tem para armadura, por exemplo, no Forbidden Lands funciona um pouco assim também. Então é uma outra forma de tornar o recurso algo também divertido, né? Porque eu concordo com a maioria das pessoas que diz, pô, mas esse negócio de ficar contando tocha é um saco, né? Ficar contando o número de gols, pô, é um saco, né? E é isso, se você quer fazer essa ideia de resgotar recursos ser algo impactante no jogo, mas você não quer fazer essa abordagem super detalhada, você tem outras formas de fazer, né? O Dungeon World foi um ótimo exemplo, bem lembrado. Tem essa ideia do Black Hack, que já mexe com uma mecânica ali, uma brincadeira divertida, né? Tudo que envolve rolar dado, pra mim, já é divertido, então tá ótimo. Acho muito maneiro. Não é tão realista, né? Mas é isso, você ganha em jogo. O que você ganha em jogo com o Black Hack e com o dado de uso, pô, pra mim é uma maravilha. Acho muito maneiro. E de novo, a gente tá trazendo aqui um monte de exemplo, mas tudo tá atrelado à proposta, né? Porque o DM Kiral, ele tem um ponto que nos vídeos dele ele aborda, que é de o jogo, principalmente na OSR, tem muita questão do peso, da carga, da XP por ouro. Sim. Então faz muito sentido tu ter esse controle milimétrico do inventário e de carga, porque tá atrelado a XP. Quanto daquela galera vai carregar de ouro, tem que estar sendo contabilizado para poder ter impacto em deslocamento, impacto em desafio, em abrir mão de coisas para poder carregar mais coisas e coisas, enfim. Então tem essas situações também onde o esgotar recursos pode ser abrir mão de coisas para caber mais ouro e tu poder ganhar um pouco mais de XP, porque aquela é a proposta do jogo, né? Sim, com certeza. E, pô, isso é muito maneiro. Na verdade, uma das grandes graças do estilo de jogo OSR, eu acho, né? Uhum. Essa coisa de que o que você carrega traz impacto. Como você carrega, o quanto você carrega, como você leva as 2.000 moedas de prata que você achou pra casa, né? É um desafio à parte. Então esse estilo de jogo é muito maneiro, que aparece inclusive no Darkest Dungeon, né? O Darkest Dungeon tem lá slots, né? E aí já entra numa outra forma, né? O que eu tava querendo chamar a atenção do Black Hack justamente é que se você gosta disso, tem outras maneiras de fazer também, né? Não tem só uma maneira de fazer, né? E aí eu lembro muito de um jogo que eu amo de paixão, que é o Mouse Hitter, que é essa adaptação aí de um RPG chamado Into the Odd. E o Mouse Hitter, pra quem não conhece, é um joguinho meio OSR, né? Meio minimalista assim, em que você e os outros jogadores são ratinhos medievais, como se fosse, né? Exploração de masmorra, mas vocês são ratinhos. E nesse jogo tem um negócio muito legal, uma coisa meio videogame, assim, que é seu inventário não é medido por peso, mas por slot, como o Dark Dungeon faz, por exemplo, né? Então, uma adaga ocupa um slot. Você tem, sei lá, 8 slots, e aí o legal do Magiter é que na caixa base dele lá, a caixa introdutória tem, né, as cartinhas das coisas. Então, né, uma outra forma também de você dar uma gamificada nos seus slots, né, essa coisa de carregar coisas, que não precisa ser necessariamente,
eu estou carregando um negócio que pesa 33 quilos, coisa do tipo. O Aham. Maldita faz isso de um jeito maneiro também e que continua sendo impactante, né? Pois é, e uma menção honrosa nessa parte de esgotar recursos, é uma experiência que eu tive, tipo, que veio da minha memória, né, de atrelado a recursos em RPG, foi a Ark, cara. A Ark é um cenário do Samuka, né, do Brainstorm, e, cara, toda a ideia da mesa que eu participei tava completamente atrelada a recurso, porque em determinado momento do dia, cara, tá hiper quente, o que vocês vão botar no pé? Tem alguém comprou isso inicialmente, porque tu compra trapos, tuas armas tem se tirar um, tem chance de quebrar, né? Tem uma chance em 6. São todas feitas à base de osso, de coisas reutilizáveis, assim, né? E que é um cenário de exploração nas dunas de um deserto, então é tudo muito escasso. Questão de água. Pô, como é que tu vai conseguir água no meio do deserto, sabe? Às vezes tu tem que abrir mão de matar teu camelo pra pegar a água que tá na bexiga do camelo, sabe? Tipo, Uhum. tudo do bicho é reutilizável porque o recurso tá muito escasso. Então tem esses momentos também no RPG onde, tipo, tu atrela o recurso escasso como uma forma de movimentar o jogo, porque a proposta é essa, né? É diferente lá do ouro em sistemas como o Ozzy, né? Que o ouro tá atrelado a XP e tu vai querer carregar o máximo possível. Em Ark, tu sente o tempo todo de que, cara, eu não posso desperdiçar nada desse bicho que eu acabei de matar. Porque daqui a pouco eu não vou ter mais água, sabe? Quanto tempo será que eu vou ficar sem encontrar nada desse deserto? Então, foi uma experiência que me marcou muito, porque eu falei, caraca, tá ligado? Tipo, que cenas que rolaram aqui que eu nunca imaginei que água, osso, pele, coisa do tipo seriam tão importantes, sabe? Pô, bacana demais, né? Casa demais com essa ideia do impacto de esgotar recursos, né? Tudo a ver. O cenário do deserto é bem propício pra isso. E isso aí já liga também com um outro ponto aqui do texto, que é, pô, jeito de impactar o jogo, matando personagens. O que seria de um RPG OSR sem a morte do personagem, né? Que ele até brinca no texto, ó, não é que o RPG OSR gosta de matar os personagens e que é legal ficar refazendo o seu personagem. É que simplesmente a ameaça, aí já sou eu falando, né? A ameaça da morte em si do personagem já é algo impactante, né? Você entrar Uhum. num lugar que você sabe, caraca, aqui dentro a gente pode morrer a qualquer momento. Já é impactante, já traz impacto, já torna um negócio sério, né? Tipo, beleza, a partir daqui, tensão total, galera. Cuidado onde você pisa, olha pra cima pra ver se não tem uma aranha aí caindo na nossa cabeça. Cuidado, qualquer passo em falso a gente vai morrer. Então, pô, a ameaça podia até ser um subtópico, né? A ameaça da morte, não matando o personagem, já tava bom o suficiente, dependendo do tipo de jogo, né? E aí, esse, na verdade, esse é um ponto de impacto tão impactante que eu acho que valeria até uma ressalva, né? Que poderia ser até impactante demais. Ele até brinca nisso um pouco no texto, né? Quando você coloca um bicho que drena nível para emboscar as pessoas, isso causa um impacto que já é um impacto negativo, né? Você quer desafiar o jogador, você quer dar a ele essa sensação, né, de que as coisas que estão acontecendo ali importam, que não é só um passeio, que vai ficar tudo bem independente do que você faz, mas também você não quer, né, jogar um negócio que é injusto na frente deles. Acho que tem essa coisa, né, de balancear a sensação da impotência do personagem jogador e também da capacidade de vencer o desafio, né? Você não quer colocar um desafio que é literalmente impossível. Isso não tem jogo, não tem margem ali para o jogador fazer coisas, né? Então, para mim, eu fico pensando nessa ideia da ameaça da morte para mim já é o suficiente, assim. Que às vezes é isso, tem que se concretizar para também não ser só ficar só na ameaça, né? Às vezes as pessoas morrem e é isso. E tem muito a ver com real com a tua visão. Eu tô falando agora, eu fiquei pensando nas nossas mesas e tem outras situações que tu vê que, o mestre do TPK, né? O mestre carniceiro e tal, que tem esse rolê em várias mesas de desafiar mestre versus jogador ali, nesse ponto de, tipo, pô, situações muito cruéis de morte mesmo, e é isso, vida que segue. E real, e nas tuas mesas, tu coloca a morte numa situação secundária. Real, a ameaça é muito presente, né? Tipo, Ozzy mesmo, eu comecei a jogar por isso. Tipo, comecei a jogar por Ozzy, né? Foi uma experiência, pô, surreal, porque os jogos que vieram na sequência, eu sinto até às vezes, pô, a gente brincou, né? Numa das sessões do Dungeon World, a gente falou, cara, se daqui fosse em Ozzy, já era, não tinha nem chance, tá? É, Então, essa ameaça é sempre muito presente na mesa. Mas, real, a morte, ela entra em situações muito específicas, muito tipo, pô, não teve jeito, é isso mesmo. E até queria entender isso de ti, tipo, como é que tu vê esse aspecto de matar personagem sendo mestre, sabe? Tipo, como é que tu leva isso? cara,
Pô, é uma boa questão, porque matar personagem nunca é uma coisa simples, assim. E, na verdade, assim, na minha visão, eu desde sempre, desde antes de ficar nessa de jogar o OSR, eu sempre gostei dessa ideia de que seu personagem podia morrer. De Uhum. que, por mim, tudo bem, morreu, cria outro, desde que aquilo seja impactante, né, como já é o tema aqui de hoje, desde que aquilo tenha alguma consequência no jogo, que não seja só uma coisa que aconteceu e passou adiante, beleza. Então, a minha perspectiva é que é ok e que é legal, que faz parte, né? Inclusive, recomendo a quem não ouviu ainda, ouvir um episódio que eu falo do meu texto, que RPGs são sobre falhar, que eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre o quão legal pode ser o personagem morrer. E como o jogo consegue seguir em frente mesmo assim, né? Então, a minha preocupação maior, na verdade, é com o jogador, né? Eu acho que tem muita gente que não gosta, né? Que às vezes até desiste de jogar porque o seu personagem morreu, estava apegado ao personagem. Então é isso, depende muito da mesa, depende muito do estilo de jogo das pessoas. E eu sinto que, como a tendência do jogo OSR não é tão difundida, que a gente tem que tomar muito cuidado ao introduzir as pessoas nesse tipo de jogo, para não criar uma experiência meio traumática. O personagem morrer, né? Tanto que você lembra, né, Miguel? Na mesa aberta era uma coisa que eu falava muito. Quando eu recebia as pessoas falando: olha, galera, então, ó, a premissa do jogo é essa. Você tá vendo aí que seu personagem, pô, tem 2 pontos de vida. Seu personagem a gente fez aqui rápido. Então a ideia é que, tipo, o seu personagem ele pode morrer, mas aí você pode criar outro. Você pode até ter mais de um personagem. Então, fazer essa preparação, né? Até uma preparação psicológica para o jogador, né? Que é tipo, pô, vamos Aham. colocar aqui as coisas nos eixos. Essa é a proposta, beleza? Então, acho que a ideia do desafio no jogo SR tem muito a ver com isso, né? Que é dar informações para a pessoa para ela fazer uma escolha que ela sabe as consequências, né? E é isso até traz uma coisa que a gente mencionou no episódio que a gente falou sobre não prepara enredos do Justin Alexander, né? Que é a noção de necessidade lá que a gente trouxe do Aristóteles, né? Que é, então, do Aristóteles fala que o sentimento trágico, ele só vem quando a sua reação é do tipo, ok, pô, dado o que aconteceu, a consequência só podia ser essa. Quando você aceita que o que aquilo aconteceu faz sentido, né? Que uma ação é consequência da outra. Quando o seu personagem morre e aí você fala, ah, pô, cara, que sacanagem. Não esperava que isso pudesse acontecer e fui pego de calças curtas, né? Igual o exemplo do texto, né? Que tipo, pô, foi emboscado por whites que roubaram meu nível. Pô, sacanagem, não sabia que a gente estava lidando com esse nível de desafio. E ele fala isso explicitamente no texto, né? Ó, isso tem que ser telegrafado, tem que falar. Uhum. Ele bota até em caps, assim, galera, ó, mostre para os seus jogadores qual é a dificuldade, do que se trata, né? Então eu acho que é isso. Matar o personagem não é o problema, não é um problema em si, né? Mas o Uhum. problema é justamente se isso está sendo comunicado dos dois lados, que as pessoas estão de acordo com aquele estilo de jogo. É, eu caí na OSR sem ter muita noção disso também. Eu vim de conhecer Tormenta, conhecia esses mais mainstream, assim. E o que fez setar minha cabeça, assim, de tipo, tá, entendi a proposta e, tipo, não é balanceado, né? Isso me falaram lá no início, ó, os encontros não são balanceados, não é porque tu encontrou um bicho que tu pode sair batendo e tu vai matar, porque a proposta não é essa, é o mundo que todo encontro pode ser perigoso. E aí eu fui experimentando e vendo como é que era. Meu personagem na mesa aberta lá morreu cedo e eu segui a partir de um mercenário que tava acompanhando a gente. Uhum. Então esse design dos jogos tipo Ozzy, que tu tem um grupo de mercenários junto, também é muito interessante, né? Porque tu cria esse sentido de ameaça. Acho que até no túmulo do Rei Serpente eu tava lendo uma época, e logo na entrada tem uma armadilha que mata instantâneo, Uhum. sabe? Tipo, tem várias situações dessas em mesas que, tipo. Tanto que a galera se apega um monte ao quê? A óleo, que é super safe, a vara de 3 metros, né? O maior amigo Sim. dos aventureiros ali. Porque é isso. Tipo, um piso errado que a gente não prestou atenção, dá ruim, sabe? E eu acho importante esse nível de ameaça, né? E aí usar o mercenário, às vezes, né? Tu quer setar a expectativa pra deixar claro qual o nível de ameaça. Vai acontecer dos jogadores pegarem e falarem, vai lá e abre pra gente então, bota um NPC. Uhum. E tu mostrar o impacto que aquela decisão vai gerar, né? Do NPC morrendo, algo do tipo. Claro, sem deixar leviano, sem deixar sem sentido também. Uhum. É muito importante e ajuda a galera a entender. Tá, se fosse eu tinha morrido também, sabe? Sim, sim, pois é. Bem, e aí já migrando para outros pontos, né? Tem um ponto que eu já queria adiantar, que é a ideia do eu vasculho o corpo, que é a ideia do loot, a ideia dos tesouros e das recompensas. E uma coisa legal que ele coloca no sentido de que
os monstros, eles podem estar usando os itens que eles têm, né? Que é uma coisa muito legal, né? A ideia de, por exemplo, o orc que tem um machado e quando você mata o orc, você vai pegar esse machado, então descrever o machado, que o machado faz uma coisa e tal. Que é uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem muito, né? Tratar o loot como uma coisa meio estática e não como uma coisa que contribui para o espaço ficcional ali do jogo. Uma ideia muito boa que ele traz no texto é a ideia, né, de quando você crita o orc, você tira um 20 lá, e além de dar o dano no orc, a algibeira de moedas do orc rasga, e as moedas vão rolando pelo chão. Boa, isso é muito legal, né? Isso é uma coisa bem narrativista da parte dele, né? E aí, inclusive, esse aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção do texto, né, do Arnold Camp, que eu acho que é legal. E os textos dele têm essa potência de inspirar o jogo. Tipo, ele tá dando esses exemplos e, cara, o texto me faz querer parar imediatamente de ler e jogar. Eu acho que os textos do Arnold Camp têm essa qualidade, né? Sempre que ele dá esses exemplos muito bons, assim, eu penso, caraca, pô, incrível, quero jogar agora pra fazer uma coisa parecida. E esse é um deles, né? Uma ideia simples, vocês veem, né? Pô, critou e aí cortou a algibeira do orc. E aí, sei lá, aqueles 20 peças de ouro que você pegaria, que seria, e aí, mestre, o que tem aqui? 20 peças de ouro, beleza. É uma coisa de tipo, pô, e aí as moedas saíram rolando, estão perto do penhasco, quase caindo, não sei o quê. É uma coisa que já movimenta o combate, né? Torna o jogo, como a gente falou no outro episódio também, né? Mais do que só os PVs baixando. Uma coisa que é dinâmica, que vai acontecendo, né? Acho maneiro da parte dele. Essa coisa do vai escolher o corpo. E até dá pra puxar um paralelo lá com aquela parte dos clérigos lá no início, né, que a gente comentou sobre encontro aleatório e tudo mais, sobre ritmo. Aqui, muitas vezes, tipo, vocês estão enfrentando o orc, e aí ele vai lá e te acerta com a espada dele e causa X de dano. Tipo, pô, em nenhum momento foi descrito como é que era a espada, ou usou dos elementos que estão ali naquela cena pra criar algum tipo de informação, né, que ele dá o exemplo ali da poção também. Uhum. O cara usa a poção, tipo, aquilo gera um efeito e ele tem mais poções guardadas dentro dele. Ou seja, se eu pegar aquelas poções dele, eu também vou ter o mesmo efeito, sabe? Uhum. Então, é realmente usar aquele momento pra introduzir algo que vai levar a história mais pra frente, né? Que a gente falou. São coisas que geram jogo. Isso eu acho muito maneiro. Até o papo que a gente teve uma vez, acho que em algum dos tomos também entrou esse tópico, que é o ponto de, em chefes, deixar claro também da onde vem determinados poderes deles e coisas do tipo, né? Então tu atrela também o comportamento do boss ou do inimigo que tá sendo enfrentado com o que ele tá portando, porque às vezes até um bicho, destacar que a pinça dele é super resistente, que eles não vão conseguir quebrar batendo na pinça, deixa claro que aquilo pode ser usado pra alguma coisa reforçada depois e isso vira loot, isso, sabe? Sim. Então é muito mais interessante do que tipo, vamos ver o que tem nesses corpos aí. Aí rola numa tabela e tirou X de dinheiro, né? Sim, e essa coisa de enfrentar criaturas esquisitas também tem a ver com a ideia do mutando a ficha de personagem, que é uma coisa que Miguel sabe, eu amo, é um negócio que eu adoro. Uhum. Pra mim, se o seu personagem no final da campanha não tem pelo menos um olho a menos, uma cicatriz, alguma coisa assim, alguma coisa aconteceu de errado na sua campanha. Na mesa aberta lá, cada um tinha uma coisa diferente, né? O Miguel tinha um braço alienígena, o Leonard, que eu contei até no outro episódio, tinha um olho meio biônico, coisas desse tipo. É um negócio que eu amo, assim. E isso são também, né, a gente poderia chamar de avanços diegéticos dentro do RPG, né? Que não é necessariamente o negócio que está dizendo no livro que você vai ganhar. Nível 5 você ganha esse poder. Mas algo que, então, é o encontro do jogador com a história e que gera alguma outra coisa, né? Que é muito importante para RPGs mais minimalistas, que dependem muito disso, né? Do avanço do personagem enquanto coisas que você ganha durante o jogo, né? Do tipo, no Kern, Into the Odd, no Maze Rat, Navy, esse tipo de jogo, do quanto a sua ficha vai mutar por encontros ao longo do jogo, né? Eu achei muito massa o termo que ele usa ali, né? Ataque a ficha do personagem, né? Sim. Porque, real, esse também é um dos aspectos que eu acho mais irado. A mesa aberta foi incrível nesse sentido. E até em games mesmo, né? Tipo, eu lembro muito de quando era criança que me impactou o Legend of Legaia, sabe? Sei, da galera tinha um bracelete e à medida que o jogo ia decorrendo, o bracelete ia, tipo, mutando e terminava expandindo no braço todo, assim. Então, cara, eu achava isso muito maneiro. Que mostra a trajetória, né? É só pensar. Se a gente fosse criar um NPC pra uma campanha e a gente quisesse destacar que ele tem muita experiência, é um aventureiro experiente, a gente ia botar ele cego, né, com menos um olho, ou com algum tipo de deformação, algum item específico, alguma habilidade única. Então, porque isso significa que teve uma trajetória que rolou ali, pô, onde é que ele perdeu esse olho? Pô, onde é que ele conseguiu isso? Exato.
Então, os teus aventureiros estão passando por esse processo, né? Uhum. Faz sentido que eles cheguem ao fim assim também carregando um monte de história. Isso aí me lembra o famoso Homem Sem um Braço na Taverna, do Old School Primer, do Matt Finch. Se você não sabe o que fazer, pergunte ao Homem Sem Braço na Taverna. É bem isso mesmo. Bem legal. E bem, aí você já também tocou no outro ponto importante, que é, pô, o mais central, eu acho, do RPG, que é o ganhando XP. Você perde um braço, mas você ganha experiência também, né? No texto ele toca bem pouco nisso, porque é uma coisa muito óbvia, né? XP já é impactante por si só e premia os seus jogadores. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, tipo, o XP, então, é essa coisa de incentivar os jogadores a fazerem alguma coisa, né? Se você está jogando um jogo SR que você ganha XP por ouro, você está incentivando seus jogadores a coletarem ouro. Se você está num jogo em que você ganha XP matando monstros, você está incentivando seus jogadores a matarem monstros. E aí, ele usa um exemplo engraçado, né? Que é um exemplo que ele não gosta muito, que ele fica meio com vergonha de dizer, né? Que quando ele jogou lá, numa campanha dele, ele criou quests e se você completa essa quest, você ganhava XP. E aí ele não gosta muito, né? Porque acha. Que é isso, né? O SR não tem muito essa ideia de enviesar narrativamente, né? Mas enviesar mecanicamente e essas coisas estão bem estabelecidas, né? Porque, se você dá XP pelo fazer uma história tal, fazer uma ação tal, a galera da SR pode dizer que isso é o mestre enviesando o jogo, fazendo um railroad, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim, é interessante ver isso, né? Justamente, o XP, então, ele tá dando recompensas ao jogador de alguma forma, né? E aí me lembra um exemplo novamente da mesa aberta muito interessante que aconteceu com um jogador que veio conversar comigo, que era um jogador muito participativo, que ele queria fazer umas dinâmicas lá do próprio grupo de aventureiros, né? Que era uma coisa meio diegética, meio fora da diegese do jogo. Ele queria falar assim, nós aqui somos jogadores que participamos mais. Aí vem uma galera nova. E se a gente cobrasse uma taxa dos jogadores, uma porcentagem do ouro que eles coletarem nas aventuras, né? Pra eles poderem subir assim no ranking da nossa guilda de aventureiros e coisa e tal. Aí uma coisa que eu falei pra ele, que é uma parada de game design que eu tenho muito pra mim, assim, que eu acho muito forte, que é justamente essa ideia de que se você quer que os jogadores façam alguma coisa, você tem que premiar as coisas boas que eles estão fazendo e não penalizar pelas coisas ruins que eles estão fazendo, né? Inclusive é uma coisa que quem... Eu não tenho gato, nunca tive, mas quem adestra gato fala muito isso, né? Da coisa do reforço positivo. O gato, ele responde muito mais ao reforço positivo do que você, sei lá, você bater no gato. Você bater no gato, o gato vai se esconder, vai ficar debaixo do sofá, não vai olhar pra sua cara, vai te arranhar. Então você tem que guiar o gato pra onde você quer que o gato faça as coisas, né? Uma coisa meio assim. Então essa ideia do reforço positivo, que inclusive tem lembrei aqui, tem um vídeo do GDC. Não sei se vocês ouvintes conhecem. GDC é um negócio que se chama Game Developer Conference. Tem vários no YouTube. São essas palestras de pessoas que vão chamar e falar sobre game design, né? Game development. E aí tem um que é sobre jogo de tabuleiro, que o nome é Design de Jogos de Tabuleiro e a Psicologia da Aversão à Perda, seria em português, né? Então, a ideia que ele está falando é justamente essa que eu estou trazendo, né? Que você dá algo para os jogadores e depois você tira, essa sensação é muito ruim, é até pior do que se ele não tivesse ganhado nada. Então, ele fala dessa ideia que ele traz lá da psicologia, a sensação de você ter alguma coisa e perder é muito ruim, né? Na ideia da mesa aberta, então eu falei, então por que a gente não faz o contrário? Que é o seguinte, se você doar de bom grado um pouco do seu dinheiro que você ganha nessa aventura, você ganha um negócio. Pronto, caraca, mudou completamente, né? A participação das pessoas na mesa aberta. Porque justamente, então essa ideia do XP, você está premiando alguma coisa. Você quer ganhar alguma coisa, você não está perdendo, né? Alguma coisa. Ao invés de ser taxado, você tá dando de bom grado pra ganhar e ser premiado, ganhar um negócio, né? E até no exemplo que ele colocou ali, eu fiquei imaginando, porque é bem JRPG, assim, né? É clássico de chegar no painelzinho, pega uma missão, mate os bichos tal, 10 goblins e ganhe tanto de XP e ouro, né? Mas no RPG, se for ver, o que garante que a experiência que a galera vai viver, se for nesse sentido, né? Vai realmente ser proporcional àquela situação. Porque, de novo, tem dados, tem encontro aleatório, tem um monte de coisas. E eu tô falando isso porque tenho gostado muito desse design de jogos que tornam a XP mais abrangente. Que eles não estão atrelando a XP só a mataram quantos bichos e é isso. Ou fixa no final do jogo. Uhum. Não, mas tipo, o movimento de fim de jogo do Dungeon World tem isso. O Ark, o Samuka faz isso. De tipo, cara, vocês encontraram pontos relevantes. Tá, vocês coletaram recurso X, vocês visitaram tal coisa, sabe? Então,
o que foi vivido ali realmente é contabilizado como XP, sabe? E eu gosto muito mais desse design justamente. Não tem como tu dizer que ir pra uma floresta e matar X goblins vai te dar X de XP, porque pode ser que quando eu entrar na floresta eu encontre um bicho X, eu passe trabalho tal, um amigo meu fique doente, né, fique envenenado, e aí a gente tem que ir atrás de um curandeiro da floresta, e o curandeiro sabe? Então o RPG tem essa fluidez e tudo isso é experiência. Então, voltar pra cidade depois de uma jornada dessa, sabe? Tipo, os personagens vão ter progredidos de forma diferente, né? Então, eu acho que usar o XP também como uma forma de mostrar para os jogadores que coisas que eles fizeram no jogo são positivas, essa história do reforço positivo, né? Cara, investigar dá XP. Vocês aprenderam coisas novas sobre o mundo, né? Matar bichos também dá XP. Vocês aprenderam mais coisas sobre combate, conheceram bichos novos e coisas do tipo. Então, acho que tudo é relevante para esse acumular de XP pra galera ir upando o nível, né? E mais cedo a gente falou sobre encontros aleatórios, né? E aí entra um ponto no texto que fala então sobre relacionar com outras partes do mapa. Isso daqui pra mim é muito legal mesmo. Tem uma história famosa, né, no RPG, que é como que nasceu a aventura Ravenloft. Tracy Hickman fala que a ideia veio quando ele estava jogando o D&D e num encontro aleatório saiu um vampiro. E aí ele pensou, pô, o que esse vampiro tá fazendo aqui? Esse bicho tão complexo, tão rico, saindo no encontro aleatório desconexo, no meio de uma masmorra, pô, esse bicho não merece isso. E aí ele criou uma aventura onde a ideia do vampiro tivesse uma centralidade, né? E aí vem essa frase do Arnold que é: encontros aleatórios não são encontros desconexos. Essa ideia de conexão é muito importante para RPG, né? Uhum. Fazer seus eventos aleatórios terem repercussões e estarem formando então uma trama, fazendo então as conexões de sentido entre as coisas, né? Então, esse Goblin, ele tá nessa masmorra porque alguma coisa aconteceu que fez esse Goblin estar aqui, do tipo, os Goblins foram expulsos de um outro lugar, vieram pra cá. Ou então, já que saiu o vampiro nesse encontro aleatório, então faz sentido que esse lugar, ou lugar perto daqui, também tenha vampiro e coisas desse tipo, né? E aí você já começa a montar seu jogo só pensando nesse tipo de coisa, às vezes, né? Do tipo, coloquei um Goblin num encontro aleatório aqui. Beleza, então, acho que faz sentido que nesse outro hexágono, vamos pensar aí num Hexcrawl da vida, tem então, pô, um lugar onde moram os Goblins. Aqui tem lagarto gigante. Pô, mas por que lagarto gigante? Será que tem uma magia que fez as criaturas crescerem? Então de repente tem um mago. Enfim, e aí essa coisa, né? Vai ligando uma coisa a outra, uma coisa a outra. Essa ideia da paranoia aí do mestre, né? De tipo, pô, não deixar só um ponto ser um ponto isolado, né? Essa parte pra mim é muito interessante, muito importante também, caso você queira fazer um mundo que faça sentido no RPG, né? Que é isso, não seja só essa história aí do Tracy Hickman contando um vampiro que encontrou no meio da dungeon, não faz nenhum sentido ele estar ali. Total. E pra quem gostou desse tópico e não ouviu os textos que a gente fez do Justin, né? Eles estão completamente relacionados a esse tema. Porque é bem nesse sentido de, pô, tem muito jogo em determinadas situações que a gente consegue embutir histórias, né? E avançar pra gerar situações de impacto. Ou pra avançar a história, né? A gente vai entrar no tópico de informação. Mas eu acho que tem esse sentido, né? De entrou um encontro aleatório, a hora de montar a tabela é a hora que tu vai estar pensando em ambiente, em situação, em comportamento, em informação, em coisas que vão estar colocando a história pra frente, de alguma forma. Seja colocando uma ponta solta pra galera talvez puxar, ou pra eles avançarem uma corda que eles já estão puxando, né? Bem lembrado. E para você que quer desenvolver essa ideia de criar um mundo mais rico e uma história mais rica, sem necessariamente preparar um enredo pronto, ouça então aí o episódio Não Prepare Enredos de Justin Alexander, aqui no Tomos Revelados. Mas sim, cara, informação é uma palavra muito importante, muito impactante para o RPG no geral e, como eu já mencionei, no OSR tem um impacto maior ainda, porque você está tratando de um jogo em que os personagens estão lidando com a chance de morrer o tempo inteiro. Então, para os encontros serem justos e para as consequências das ações dos jogadores serem algo que são aceitáveis, que o jogador vai entender como algo que faz sentido, eles precisam ter informação, né? Tem até a galera do SR que fala, pô, quanto mais informação, melhor. Tem gente até que defende que trap, armadilhas que estão escondidas não deveriam nem existir. Que a trap, na verdade, é como se fosse um puzzle, na verdade, um quebra-cabeça. É algo que você está vendo, mas que você não sabe como... que não é de fácil desarmamento, né? Você vê ali aquela trap e pensa, pô, beleza, e agora? O que eu faço?
Então, essa ideia da informação em primeiro plano. O problema, então, acho que da informação, da forma que eu vejo, é que os jogadores, às vezes, eles não sabem que aquilo que eles estão recebendo é uma informação. Ou então, que a informação que eles receberam não é algo impactante, né? Acontece muito isso, né? Ainda mais quando você está pensando na ideia de um subtexto, né? Algo que, tipo, um NPC está te falando e que ele não está falando diretamente, né? Existe até uma dificuldade de como fazer isso no RPG, né? Numa conversa, como você transmite essa ideia não sendo tão óbvio, né? Mas assim, é isso. A galera da OSR diria, não, melhor ser óbvio do que ficar sem informação. Então seja óbvio, né? Isso é impactante por quê? Pô, porque, como o exemplo lá do texto fala, né? Porque da próxima vez que você encontrar orcs que têm tatuagens na mão, você vai saber que são aquele tipo de orc que são imunes à magia, que caçam magos, sei lá o quê. Que essa informação serve pra matar o gigante, sei lá, o gigante tem um ponto fraco no joelho. Ou apontando pra alguma coisa que é impactante nos outros sentidos que a gente tá falando aqui do texto, né? Do tipo, de repente você ganha XP por fazer aquilo, de repente tem um lugar onde tem algum recurso importante, um item mágico importante, enfim. Eu acho que é outro tema super abrangente que daria um tomo só sobre, né? Tipo, dá pra trocar muita ideia sobre informação no RPG, porque ele tem essas variáveis, né? Que nem ele falou na questão de antecipação, né? O orc tá coberto por manchas de ácido e usando ferramentas de ladrão. Chega numa situação mais à frente e tem uma armadilha de mangueira de ácido. Pô, de alguma forma, tu antecipou aquilo. Mas também tem a situação da informação pro decorrer do objetivo daquela galera, né? Eles chegaram ali por um objetivo. Eles estão tentando coletar informações pra saber se o objetivo deles está realmente ali, ou é esse o caminho certo, né? E aí o ritmo que essas informações vão sendo dadas vai ditar o quanto que eles vão explorar ou não da situação. Porque se eles pegam tudo que eles precisam, vão pro lugar objetivo, eles voltam e acabou, né? Ou não, ou se tá fracionado, se tem um contexto um pouco subjetivo, né? De ter que ir ligando os pontos. Então, real, eu acho que tem muita relação com o tópico anterior e de relacionar com outras partes do mapa, né? Porque, tipo, a gente não sabe pra onde o jogador vai. Mas se tudo fizer parte do mesmo contexto, tiver fragmentos dessa mesma informação, né? Tipo, tu achar formas de falar e de entregar a mesma informação, né? Vai sempre tocar a história pra frente, que o Justin fala, né? Então, eu acho que esses dois tópicos estão conectados e, real, é uma das formas mais impactantes, né? De, tipo, direcionar o jogo. Sim. E, cara, eu particularmente gosto muito quando você consegue colocar uma informação relevante como um prêmio mais legal, às vezes, do que um item mágico, uma coisa assim. Por exemplo, né? Uhum. Essa ideia que tem no D&D de que criaturas têm nomes verdadeiros. Quem jogou aquele jogo de PC, o Neverwinter Nights, o primeiro, vai lembrar, né? Que tem um momento, acho que na segunda expansão, que tem essa coisa. Do tipo, de saber o nome verdadeiro de um demônio ou de um devil, né? Você tem meio que um controle sobre ele. E aí imagina, do tipo, se isso é verdade, e você chega numa dungeon, você descobre o nome verdadeiro de um Lorde Demônio. É uma informação, de tipo, você sabe o nome de uma pessoa. Mas com isso você tem um poder muito maior, às vezes, que, pô, uma espada vorpal de não sei o que lá. Né? Do tipo, caraca, olha, agora eu posso controlar uma criatura super forte, porque eu simplesmente tenho a informação do nome dele. Então, esse tipo de coisa eu acho muito maneiro, eu acho muito interessante. E é muito legal, pô, dar isso na mão do jogador é muito legal, né? Que é tipo assim, agora você tem essa informação do nome verdadeiro de um demônio. Cara, eu já fico imaginando a cena que o fulano de tal vai chegar e vai falar o nome verdadeiro e vai falar, agora você vai fazer isso pra mim. Olha o poder que você tá dando na mão de um jogador, né? Eu queria ser esse jogador, eu queria estar nessa cena. E até indo pra um exemplo próximo daquele do Game of Thrones, se numa campanha que tu tá fazendo parte de uma guilda ou de um tipo de organização, e tu descobre que um membro importante tá fazendo uma coisa X fora das regras e é que só aquele personagem tem aquela informação, sabe? O que o jogador vai fazer com aquilo? Então, tipo, pô, tem todo o contexto de tentar provar, tem todo o contexto de confrontar, de ignorar, sabe? Então, Uhum. é uma informação que foi dada que vai gerar uma implicação de impacto naquele jogador, porque ele tem aquela informação e ele vai ter que decidir qual caminho, o que ele vai fazer com aquilo, né? Ele pode até compartilhar com o time, daí a bronca vira do time. Tá, a gente sabe disso. E aí? O que a gente faz com essa parada? Ignora, e aí o cara vai continuar fazendo, confronta e pode dar merda, ou tenta achar provas pra comprovar aquilo, né, pra todo mundo. Então, pô, tem muito jogo envolvendo informação nesse sentido. Sim, né? Aceita um suborno aí pra não falar nada. É. É isso, né? Tem muitas formas de botar a informação como algo interessante. Mas aí a gente fecha então com
um dos tópicos talvez mais importantes, na verdade, porque é um metatópico, sei lá. É um tópico que, na verdade, está falando tudo isso aqui que eu falei, então, não leva isso ao pé da letra, né? Que é o tópico fluff é aceitável. Que é isso, não tem nenhum problema se você colocar uma cena que não serve pra nada, que é só pra se divertir, né? Aí aquela ideia de novo, né? Pô, fazer uma cena aqui, fazer umas piadas, rir com meus amigos, que no final do dia é sobre isso, né? Sobre estar com pessoas que você está gostando de estar junto, estar jogando ali com seus amigos e tirando alguma diversão daquilo, né? O problema é isso, né? Como eu mencionei, nem todo mundo se diverte da mesma forma. Mas tudo bem, né? Se pra você roleplay não é impactante, não é divertido, beleza, foca nas partes do jogo que você acha que são interessantes, né? A ideia, então, de que, na verdade, e aí eu já acho que até discordo um pouco com o Arnold Camp nesse sentido, né? Que ele coloca a ideia dos objetivos pessoais na parte de fluff. Ele fala, às vezes o bardo ele só quer xingar as pessoas porque faz parte do personagem dele. Não avança em nada. Mas pra mim avança, né? Tanto que quando eu fiz lá o meu experimento de game design, que é o Vagari, pensar num sistema de RPG que fosse meio OSR, mas tivesse alguma coisa dessa ideia da importância do seu personagem enquanto a narrativa pessoal dele, né? Que eu criei a mecânica de desejos, eu tava pensando exatamente nisso, né? O quanto que, na verdade, pra mim, isso não é uma coisa secundária, né? Não é fluff pra mim pensar no que é o impacto dos desejos do personagem. É algo pra mim que tá no centro, né? Que né, tu pode até defender no ponto de vista OSR, né? Do tipo, eu quero ser um grande mago poderoso, quero ter um exército de goblins. É um objetivo pessoal, né, que tá correndo atrás ao longo do jogo. Cara, pô, eu admito, eu sou o cara que o fluff pega muito. Pra mim, tem que ter, sabe? É tipo botar cobertura no bolo de cenoura, sabe? Tipo, pô, beleza, o bolo é importante, mas, pô, a cobertura também dá sabor pro negócio, né? E assim, fluff, que nem tu falou do exemplo de desejo pessoal, eu também concordo que, tipo, tu vai fazer. Entra até um pouco na parte de mutar, né? Lá em cima. Beleza, a gente tá desenvolvendo agora o material extra lá pra quem baixou a nossa dungeon, né? The Duck to Deep. Que a gente até adicionou um momento lá de as pessoas perderem cor. Né? O fato de entrar numa floresta faz com que as coisas e as pessoas percam cores. Tecnicamente, não avança em nada a história. Não é só fluff, porque, pô, beleza, as coisas estão perdendo cor, as pessoas vão sair da floresta mais pálidas do que entraram. Mas, cara, se for pensar no aspecto de que o jeito que aquelas pessoas saíram de lá pode ser tratada por uma comunidade X que, tipo, pô, eles foram na floresta que não deveria ter entrado, sabe? A floresta profanada. Eles mexeram com coisa errada, sabe? Meio naquele sentido. Tipo, dá pra te usar o fluff de uma forma que ele não avance, mas que ele gere interações, né? Tipo, pô, o personagem ganhou, sei lá, um braço ou um olho de uma cor diferente e as pessoas reagirem aquilo de uma determinada forma, né? Pô, ficou uma situação legal, o personagem agora tá estiloso, tem um fluffzinho a mais ali. Uhum. E isso também não impede de gerar situações novas a partir daquilo, né? Vai da proposta do game. Mas eu queria entrar no ponto de, tipo, situações como música, sabe? Que nem ele falou ali, ele fala até do ambiente de um corpo sendo devorado por fantasmas famintos e tal, né? Que seta bem o clima. Mas, cara, música e assets mesmo que estão sendo usados, coisas do tipo, ajuda. São fluffzinhos também, que não estão atrelados necessariamente à história, mas que eu lembro, por exemplo, de assistindo o Cellbit lá, né, no Ordem Paranormal. E, cara, a música do Carniçal lá, que é um dos inimigos que eles enfrentam, até hoje, se eu ouvir, arrepia, sabe? Tipo, que é uma situação que marcou muito. E, pô, era música, era um fluffzinho, não precisava ter a música. Não impactou em nada, sabe? Uhum. Mas, pô, o piso que deu pra aquele bicho, sabe? Eu não lembro nem do combate, não sei quem morreu, não sei quanto de dano, não sei de nada. Eu lembro do Cellbit narrando, e a musiquinha tocando, e o bicho aparecendo, sabe? Então, pô, são detalhezinhos, né? Que eu, como designer, ilustrador, e, pô, me pega muito. Né? O roleplay, às vezes não me marca tanto, o combate, às vezes não me marca tanto, mas uma situação que a gente com o rato. Pô, deu uma poção pro rato, o rato do nada começa a falar um monte de palavrão, xingar todo mundo, ninguém controla aquele bicho. Cara, pô, me marcou demais, eu acho que eu vou lembrar disso pra sempre, sabe? E também, não moveu a história pra frente, nada do tipo. Então, real, não precisa levar ferro e fogo a regra de não botar fluff, né? Ou coisa do tipo, porque, não, quero criar uma situação de impacto, então vou tirar tudo que é desnecessário. Mas, pô, a cobertura no bolo de cenoura é importante. Sim, né? E aí, acho que a gente fecha então maravilhosamente bem falando, né? Justamente, usando o impacto de forma errada. Porque, em último caso, fluff é relativo ao estilo do seu grupo. Se você tá fazendo um negócio que é importante pra eles, é impactante, logo não é fluff, né? Na verdade. Então, é isso. Sem cagação de regra, jogue da forma que te dá mais diversão.
É isso. Bem, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Discutimos então o impacto de Arnold Camp do blog Goblin Punch. E, como sempre, lembrando vocês que nós somos uma comunidade online. A Moira Games tem um servidor no Discord. E já fica aqui também uma chamada, um pequeno spoiler, porque em breve, muito em breve, o mais breve possível, eu pretendo abrir uma nova mesa aberta. Então tudo isso aí que a gente compartilhou com vocês poderão fazer parte, entrar lá e jogar com a gente. Os links vão estar na descrição do episódio. Como o Miguel falou, temos também aí saindo uma novidade fresquinha do forno, nossa masmorra Day Dug to Deep. Ela apareceu numa newsletter do Question Beast, esse cara do YouTube, e ela foi bastante baixada, batemos aí 2.000 downloads, e parabéns para nós, parabéns para o Miguel. É isso. Como comemoração, nós fizemos mais uma coisinha, colocamos primeiro uns extras que eram umas fichas de personagem, um folheto do mestre para ajudar vocês a mestrarem a masmorra, e agora estamos colocando então esse mini sandbox, fizemos um mini cenário de uma página, que vocês podem conferir em breve lá no site. Me despeço de vocês, chamando vocês então para jogarem com a gente. E se vocês gostaram desse episódio, deixem também a avaliação de vocês no Spotify. Coloquem lá 5 estrelinhas caso vocês tenham gostado, um like no YouTube. Lembrando também que temos um Apoia-se. Enfim, esses textos do Tomos Revelados são traduzidos no meu tempo livre. Eu tento colocar 2 episódios por mês para vocês ouvirem. Mas caso vocês queiram ajudar a gente a colocar esse projeto para frente, você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar ele financeiramente, você pode fazer isso através do Apoia-se, apoia.se/moiragames. E aí, quem sabe a gente vê aqui episódios com mais frequência, com a qualidade de áudio melhor, talvez contratando um editor profissional. Então, entra lá no Apoia-se e, se você possa ou não apoiar financeiramente, muito obrigado por estar aqui ouvindo e até o próximo episódio. Valeu, Miguel. Sempre bom estar aqui com você também, cara. Grande abraço pra você e grande abraço pros nossos ouvintes. É isso, galera. Grande abraço. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/MoiraGames. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!